é sempre emocionante, diz uma das personagens de Jurassic World Domínio, referindo-se à magia de estar diante de um dinossauro, mesmo que pela 20ª vez. De certa forma, é o sentimento que nós, como espectadores, temos sempre que voltamos à franquia Parque dos Dinossauros. Iniciada no cinema por Steven Spielberg em 1993, em um filme redondo que, ao contrário dos dinos, resistiu muitíssimo bem ao tempo. Um círculo se fecha, um ciclo termina. Talvez, Owen e Claire se encontram e unem forças, com Alan Grant e Ellie Suter. E claro, também com Ian Malcolm, unidos contra os bandidos, que como sempre não são os dinossauros que só fazem o que têm que fazer como a natureza manda, mas os homens. Domínio, o domínio. Porque agora os dinossauros estão no mundo. Uma multinacional de biotecnologia surgiu que tem o monopólio de sua gestão e pesquisa genética, e não conta tudo bem. Contrabandistas e caçadores furtivos fazem seu trabalho sujo, e Maisie é sequestrada. Os 5, com a adição de um sexto, um piloto para o Han Solo partiu de lugares diferentes. Eles vão encontrar-se nas Dolomitas. Sim, nossa, mas com dinossauros. Depois de uma parada em Malta cheia de surpresas e perseguições. Domínio, aliás, é um resgate do trio original de Jurassic Park. Grant, Sam Neill, Ellie, Laura Dern e Malcolm, Jeff Goldblum, retornam, mas não tanto quanto a gente gostaria. Reino Ameaçado, filme anterior desta trilogia, estabeleceu que humanos e dinossauros passaram a viver em conjunto na sociedade, e é interessante ver o desenrolar dessa convivência em Domínio. Óbvio que um empresário ricaço e excêntrico encontraria uma forma de lucrar com a situação e de acabar gradativamente com o meio ambiente. Manjado, mas tudo bem, pois é o que traz o trio original de Jurassic Park de volta à ação. Do lado moderno, Owen, Chris Pratt e Claire, Bryce Dallas Howard, vivem uma vida mais pacata e refugiada para manter Maisie Lockwood, Isabella Sermon, em segurança, mas algo vai tirar essa calmaria e forçar um resgate. Premissa básica e simples. Dentro de Jurassic World, o Dominion Colin Trevorrow colocou, como ele pode e como ele sabe, todos os elementos tópicos da série nascida em 1993 da esplêndida união entre a imaginação e a ciência de Michael Crichton e o gênio cinematográfico de Steven Spielberg. Trevorrow ele sabe que não é Spielberg, seus tributos são simples, às vezes ingênuos, mas eles não se incomodam. E ainda dentro deste filme, Trevorrow, também autor do assunto com Derek Connolly, o roteiro com Emily Carmichael, também colocou muito mais. Ela colocou uma série de referências evidentes que fazem de Jurassic World Domínio não apenas um compêndio da série, muito rico em ligações internas, mas de muito cinema contemporâneo e não contemporâneo, da derivação Spielbergiana e não Spielberg. Uma espécie de mosaico composto de telhas a partir do que contribuiu para a estruturação do modelo do blockbuster contemporâneo. A nova e a velha geração tarda a se encontrar, e como alguém que está mais para a antiga do que para a atual, eu queria ter visto mais de Grant, Ellie e Malcolm, que apesar de falas decoradas em um roteiro pouco inspirado, trazem aquela nostalgia tão bem instaurada na Hollywood atual. Tudo precisa fazer referência a algo lá atrás. Quem vamos reunir agora e quais frases clássicas precisam ser ditas novamente? O problema é que, apesar dos atores estarem ótimos nos papéis, principalmente Goldblum, que ainda gesticula como nos anos 1990, a nostalgia é vaga e não sacia. Os melhores momentos são com Ian Malcolm debochando dos métodos atuais, mas até ele passa do ponto com piadas fora do tom. Alguns exemplos? Alan Grant, à sua maneira, traz à mente Indiana Jones, especialmente quando, dentro de um túnel escuro, uma tocha, não elétrica, na mão. Ele demora a recuperar seu chapéu mesmo diante da ameaça de um dinossauro aleatório. O mercado secreto para contrabandistas de dinossauros em Malta parece ter nascido da fusão do bar Star Wars, também conhecido como Mos Eisley, e do Palácio de Jabba the Hutt. Da personagem da piloto de Wanda Wise e Kyla Watts, nova Han Solo, já dissemos. A longa cena de perseguição em Malta, com Kyla e Claire em uma picape, e Owen em uma moto, caçado por dinossauros ferozes, parece ter saído de um filme aleatório de Bond da era Daniel Craig. Mas o que mais estranha mesmo em Jurassic World Domínio é como novos personagens chegam e vão embora do nada, como é o caso de Soyona Santos, de Shen Lasha, e Kyla Watts, de Wanda Wise, que até tem mais destaque, carisma e relevância, e é uma adição bem-vinda. Mas ela chega do nada. Já o ganancioso bilionário Lewis, Campbell Scott, irrita desde a primeira cena em que aparece com seu jeito agitado e mimado, chegando até a passar do ponto do caricato.
E os dinossauros, que são o grande atrativo de todos os filmes da franquia, mesmo naqueles mais fracos. O ronco de um tiranossauro rex ou os sons de caça de um velociraptor nunca serão demasiados, sendo marcas registradas de Jurassic Park. Ao vermos um filme da franquia, espera-se um T-Rex mostrando que manda no pedaço e raptors agindo em bando e colocando os protagonistas em perigo. Um dos dinossauros que mais me chamou a atenção no primeiro filme, e que não me lembro de ter visto de novo nas sequências, aparece aqui como mais um aceno ao clássico. Mas há espaço também para novas criaturas, inclusive uma com penas. Destaco ainda 2 cenas de fuga de dinossauros. Uma com Claire, que certamente está entre as melhores da franquia, mas sem superar as dos raptors na cozinha do primeiro, e outra envolvendo o Owen e Kyla no gelo. Elas trazem aquele momento de tensão que faz parte do cerne de Parque dos Dinossauros, e que o próprio Domínio parece se esquecer disso, como quando finaliza uma quase morte com uma piada. Ninguém riu na sessão lotada em que eu estava. É um filme infantil acima de tudo, mas é bom lembrar que o primeiro também o era, e nem por isso esquece do suspense que flerta com o terror, ou deixa o inverossímil falar mais alto. Sem spoilers, mas há uma cena onde personagens sobrevivem sem arranhões de determinada situação. Não há explicação plausível para aquilo. Elementos clássicos são referenciados com preguiça ao invés do devido carinho, e as novidades não empolgam. Se o primeiro Jurassic World pareceu promissor e uma decisão acertada de retomada de franquia, Reino Ameaçado e Domínio provam como é melhor deixar os dinossauros extintos no cinema por um tempo. Porque, para variar, mesmo neste Domínio falamos sobre o que sempre foi falado na série Jurássica, os perigos decorrentes da manipulação genética, mas também as questões e necessidades que surgem diante do problema da convivência entre diferentes espécies. Aqui quase com sugestões vagamente antiespecíficas e certamente muito progressistas, decididamente ambientalistas que visam colocar o ser humano de volta ao seu lugar, privá-lo de seus hibris, para lembrá-lo que a natureza, à maneira de Leopard, o considera como formigas, apesar de o homem da eternidade se orgulha de si mesmo. Tudo nessa ideologia neoambiental, e nesse desenho cinematográfico e mosaico, que resume a ideia contemporânea do blockbuster nas agora canônicas 2 horas e meia muito simples, muito superficial, facilmente esquecida. Pouco inspirado, Jurassic World. Domínio apela à nostalgia do primeiro Jurassic Park com o trio original, Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, para concluir trilogia cujos momentos memoráveis sequer arranham o pior dentre os 3 da trilogia original. Rugidos de T-Rex e o design dos dinossauros em geral sempre valerão o ingresso, mas se você for reparar na história contada, nas coincidências e nos personagens caricatos, vai passar raiva. Não é uma conclusão épica de trilogia como os trailers e posters prometem, é só mais um filme genérico. Alan Grant, Elise Sattler e Ian Malcolm mereciam mais carinho ou só serem deixados em paz.